Nunca imaginei que o período mais frágil da minha vida também seria o momento em que eu começaria a duvidar do meu próprio casamento. Meu nome é Beatriz, tenho 32 anos, moro em Campinas e há 8 meses me tornei mãe pela primeira vez. Sempre ouvi dizer que o pós-parto era difícil, mas ninguém te prepara para o cansaço que entra nos ossos, para a sensação constante de que você está falhando em tudo ao mesmo tempo. Eu amava minha filha mais do que qualquer coisa, mas me sentia esgotada, inchada, insegura. Olhava no espelho e mal me reconhecia. Meu marido Eduardo tentava ajudar como podia. Trabalhava muito, chegava tarde, mas ainda assim pegava a bebê no colo, fazia mamadeira, dizia que eu estava linda mesmo quando eu claramente não me sentia assim. O problema nunca foi ele. Pelo menos, não no começo. O problema sempre teve nome e sobrenome: Helena, minha sogra. Desde que nossa filha nasceu, Helena passou a aparecer mais. Dizia que era para ajudar, mas sua ajuda vinha sempre acompanhada de comentários sutis, daqueles que parecem inocentes, mas ficam martelando na cabeça. Beatriz, você precisa se cuidar mais. Eduardo sempre gostou de mulher vaidosa. Depois que vira mãe, muitas mulheres se esquecem que continuam sendo esposas. Ela dizia isso com um sorriso calmo, enquanto balançava a bebê no colo, como se estivesse me fazendo um favor. No início, tentei relevar. Eu estava sensível, cansada, talvez estivesse exagerando. Eduardo sempre dizia: minha mãe fala sem pensar, amor. Não leva pro lado pessoal. Só que ficou difícil não levar quando ela começou a mencionar Patrícia. Patrícia era uma conhecida antiga da família. Tinha a minha idade, trabalhava na área administrativa de uma empresa grande, sempre impecável. Cabelo alinhado, roupas neutras, perfume discreto. Sem filhos. Sem olheiras. Sem marcas de cesárea. Helena falava dela como se estivesse descrevendo um modelo ideal de mulher. A Patrícia é tão organizada. Ela sabe conversar sobre tudo, e nunca deixou o trabalho de lado por causa de homem. Na primeira vez que Helena a convidou para um almoço de domingo, achei estranho, mas nada alarmante. É só uma amiga da família, pensei. Só que Patrícia começou a aparecer com mais frequência. Sempre nos mesmos dias em que Eduardo estava em casa. Sempre sentando ao lado dele. Sempre rindo das piadas dele um pouco mais do que o necessário. Eu me sentia deslocada dentro da minha própria casa. Amamentava minha filha no quarto enquanto ouvia as risadas vindas da sala. Em certos momentos, Helena fazia questão de dizer em voz alta: Eduardo, lembra quando você e a Patrícia conversavam horas sobre trabalho? Vocês sempre se entenderam tão bem. Eduardo ria, desconfortável, mas não cortava. E eu? Eu me calava. Porque tinha medo de parecer insegura. Medo de ser a esposa difícil. Medo de que, no fundo, Helena estivesse certa, de que eu realmente não fosse mais suficiente. A gota d'água começou a se formar quando Helena sugeriu que Patrícia nos acompanhasse em uma comemoração de família importante. Algo me dizia que aquilo não era normal. Que havia uma linha sendo cruzada bem diante dos meus olhos. E ninguém parecia disposto a reconhecê-la. A comemoração era o aniversário de 60 anos do meu sogro Roberto. Um almoço grande, daqueles em que toda a família aparece, primos que você só vê uma vez por ano, tios que fazem perguntas inconvenientes e observam tudo em silêncio. Eu já estava tensa só de pensar em passar horas ali, tentando parecer bem quando mal conseguia dormir direito. Quando chegamos à casa deles, em Valinhos, senti aquele aperto no peito quase imediato. Patrícia já estava lá. Não era coincidência. Ela não era convidada de última hora. Estava arrumada demais para um almoço de família, vestido claro, maquiagem leve, salto baixo. Helena praticamente correu até ela, abraçando-a com entusiasmo exagerado. Ainda bem que você conseguiu vir, querida. A casa fica até mais alegre assim. Eu fiquei parada, segurando a cadeirinha da minha filha, invisível por alguns segundos. Eduardo percebeu e tentou quebrar o clima. Oi, Patrícia. Não sabia que você vinha. Ela sorriu, aquele sorriso educado demais. Sua mãe insistiu. Helena ouviu e completou rindo, insisti mesmo. É sempre bom ter alguém que sabe conversar, né? Foi ali que senti algo mudar dentro de mim. Não era raiva ainda. Era uma mistura de vergonha e lucidez. Pela primeira vez parei de pensar que tudo estava na minha cabeça. Durante o almoço, Helena parecia ter um roteiro. Sempre que eu comentava algo simples sobre a bebê, sobre o cansaço, sobre tentar voltar à rotina, ela encontrava um jeito de responder com indiretas.
Maternidade consome muito, né? Algumas mulheres acabam deixando o resto da vida de lado. Patrícia sempre conseguiu equilibrar tudo, mesmo trabalhando tanto. Eduardo se mantinha em silêncio. Não concordava abertamente, mas também não me defendia. E isso doía mais do que qualquer comentário da Helena. Em certo momento, precisei trocar minha filha no quarto. Quando voltei, ouvi risadas vindas da varanda. Eduardo e Patrícia conversavam, enquanto Helena observava, satisfeita, segurando uma taça de vinho. Vocês dois sempre tiveram tanta sintonia. Ela disse num tom quase nostálgico, algumas conexões não se perdem com o tempo. Quando ela percebeu minha presença, não parou. Apenas completou, claro, Beatriz. Cada fase da vida tem suas prioridades. Não foi um ataque direto. Foi pior. Foi calculado. Senti meu rosto esquentar. Não chorei. Não gritei. Apenas sentei de novo à mesa, com aquela sensação amarga de estar sendo diminuída na frente de todos, e ninguém achar aquilo estranho o suficiente para intervir. No caminho de volta para casa no carro não aguentei. Eduardo, você não acha nada disso estranho? Estranho como? Sua mãe praticamente empurrando a Patrícia para cima de você. Me comparando o tempo todo. Ele suspirou cansado. Amor, você tá sensível. Minha mãe não faz por mal. E a Patrícia é só alguém da família. Aquilo foi como um soco silencioso. Pela primeira vez pensei, e se eu realmente estiver sozinha nisso? Naquela noite quase não dormi. Não por ciúmes da Patrícia, mas pela clareza dolorosa de perceber que minha sogra estava testando limites. E que meu marido estava deixando. Depois daquele almoço, algo em mim mudou. Não foi imediato nem dramático. Foi silencioso. Parei de tentar agradar Helena. Parei de justificar meu cansaço. Parei principalmente de fingir que não vi o jogo que estava sendo jogado. Algumas semanas depois, veio o que Helena chamou de jantar simples. Disse que era só para comemorar uma promoção distante de um primo. Eu já sabia que não seria simples coisa nenhuma, mas fui. Não queria mais ser a nora que some. Quando chegamos, percebi que a mesa estava arrumada com cuidado excessivo. Velas, taças especiais. E, claro, Patrícia estava lá de novo. Sentada exatamente na cadeira ao lado de Eduardo. Helena me olhou e sorriu daquele jeito doce que antecede o veneno. Beatriz, querida, senta onde ficar mais confortável para você. Com o bebê, né? Era sutil. Sempre era. Como se meu lugar fosse automaticamente deslocado. Durante o jantar, a conversa girou em torno de trabalho, viagens, planos futuros. Assuntos dos quais eu quase não participava mais desde que virei mãe. Em determinado momento, Helena comentou, mexendo distraidamente no guardanapo: Eduardo sempre foi muito ambicioso. Ela olhou para Patrícia. Combina com pessoas que acompanham esse ritmo. A mesa ficou em silêncio por meio segundo. Foi pouco, mas foi suficiente. Eu respirei fundo. Não senti vontade de chorar. Não senti raiva. Senti algo muito mais claro: limite. Coloquei o talher sobre o prato e falei com a voz calma, mas firme: Helena, eu entendo que você tenha opiniões sobre a vida do seu filho. Mas comparações constantes, especialmente na frente de outras pessoas, são desrespeitosas. Ela tentou rir. Nossa, Beatriz, você leva tudo tão a sério. Eu continuei: não. Eu levo meu casamento a sério. E também levo a sério o momento difícil que estou vivendo como mulher e como mãe. Se isso parece inconveniente para alguém, o problema não é meu. Patrícia desviou o olhar. Alguns familiares se mexeram desconfortáveis na cadeira. Helena ficou vermelha. Antes que ela respondesse, Eduardo finalmente falou: Mãe, chega. A Beatriz está certa. Você passou do limite. Foi a primeira vez que ouvi aquilo sair da boca dele. Helena ficou em silêncio. Um silêncio pesado, ofendido. Fomos embora pouco depois. No carro, Eduardo pediu desculpas. Disse que demorou a enxergar, que achou mais fácil ignorar do que confrontar. Eu ouvi, mas deixei claro: eu não preciso que você escolha brigas. Eu preciso que você escolha nosso casamento. Desde então, Helena mudou. Não virou outra pessoa, mas entendeu que não teria mais espaço para insinuações. Patrícia desapareceu das reuniões casuais. E eu, aos poucos, comecei a me reencontrar comigo mesma, não porque alguém me validou, mas porque eu me posicionei. Hoje, olhando para trás, percebo que o maior choque não foi a atitude da minha sogra. Foi o quanto eu me calei antes de falar.
E agora eu pergunto a vocês: até que ponto o silêncio mantém a paz? E quando ele começa a destruir o que mais importa?